Meus amigos, minhas amigas, bom dia para todos. Que Jesus, nosso Divino Mestre e amigo de todos os momentos, abençoe os nossos corações, que sintamo-nos inspirados pelo seu amor, pela sua paz, que aqui viemos buscar, que estamos em busca de conhecer. É esse o intuito de aqui nos congregarmos, vivendo a experiência da fraternidade, das trocas amorosas, amigas, fortalecendo-nos e sustentando-nos uns aos outros na senda a que todos nos propomos. Abraçamos no Evangelho um compromisso com Jesus, de fazermos de nossas vidas reflexos cada vez mais límpidos do que seja a imortal mensagem da Boa Nova. Aqui comparecemos, certamente, em busca da paz, em busca de libertação interior, em busca de consolo, em busca, sobretudo, da luz da verdade, que em Jesus resplandece, que o Espiritismo esclarece, para que nós possamos vivê-la. Disse o Mestre em palavras que o tempo não pôde, nem poderá jamais apagar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que aqui estamos a buscar. A verdade sobre a lei divina, esculpida em nossa consciência, mas que nos cabe descobrir para expressar em vida. A verdade sobre nós mesmos, quem somos de fato. Em que patamar estamos, para que assim, mais humildes e ao mesmo tempo mais corajosos, possamos avançar com resolução rumo à destinação que nos espera a todos, que é sublime, que é belíssima, como Jesus nos pôde desvelar por meio do Evangelho. Então, que Ele possa abençoar a nossa manhã de reflexões. Eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito, pelo Ari, também a pessoa da Manuel Cristiano e de todos os que aqui fazem parte dessa família espiritual. Para nós é uma alegria podermos estar aqui de volta, rogando ao Mestre que nos abençoe amanhã, para que seja produtiva em termos de valores espirituais. E o que nos congrega, dentro do tema a que nos propusemos, é uma orientação daquele que foi um dos principais colaboradores de Jesus. Aquele que foi talvez um dos grandes, se não o maior responsável pela expansão da mensagem do Mestre, ainda em seu início, quando ela enfrentava muitas resistências, muitas perseguições, quando ainda estava muito restrita a um ambiente cultural, a um ambiente ali mais regional, ele foi o grande universalizador da mensagem de Jesus. Por ele chamado, por ele convocado a ser o apóstolo das gentes, a expressar toda a diversidade humana para a qual Jesus fala, com a qual Jesus dialoga, a todos Jesus acolhe. E, em boa parte, graças a esse coração valoroso, o cristianismo pôde alcançar novos horizontes, novos ares, novos terrenos, novos e novos corações. E ele nos deixou, então, um legado extremamente precioso em termos de orientações atemporais, como as próprias palavras do Mestre, porque aprendemos em verdade os seus escritos provinham das esferas superiores. Mente e coração muito inspirados pelo mais alto, pôde ele traduzir em palavras que na verdade refletiam a sua própria vida, o verbo vivo do seu agir, pôde ele traduzir então em palavras as lições de Jesus, desdobrando-as, explicando-as para nós, abrindo novas perspectivas naquilo que Jesus nos trouxe na forma de sementes, de símbolos, de metáforas, que estava destinado ao tempo e aos colaboradores pósteros ampliar. Porque, como nos define Emmanuel no livro Consolador, as parábolas
e as lições de Jesus, de um modo geral, são tais como sementes, que com o tempo e na medida que as cultivamos, vão se convertendo em árvores, cujos frutos abundantes são frutos de misericórdia, de paz, de luz e de amor. Então, essa contribuição daqueles primeiros cristãos, contribuição inapreciável em termos de valor, mas também de todos aqueles que ao longo dos séculos vieram nos trazendo entendimentos, como mais tarde ou mais recentemente, mais próximo de nós, um querido Emmanuel nos ajuda tanto a entender as lições de Jesus e desse apóstolo que nós mencionamos, que imagino todos já tenham entendido se tratar do apóstolo Paulo. E hoje vamos recorrer aqui a um pequeno trecho de uma dessas suas epístolas. Mais uma vez frisamos, Emmanuel faz questão de destacar no livro Paulo Estevão, que provinham das esferas mais elevadas, de origem mesmo divina, pela inspiração de Jesus, que se traduzia junto de Paulo na figura de Estevão, aquele que havia sido a sua primeira vítima nas perseguições movidas e que se torna o seu grande benfeitor, o seu grande orientador do mundo espiritual ao longo de toda a sua tarefa. Estevão era, portanto, o braço direito de Jesus junto ao apóstolo Paulo, que o representava no plano material. Então, Estevão, inspirando o apóstolo, naturalmente veiculando também o pensamento de Jesus, todos eles puderam então nos legar esse conteúdo tão valioso nas 14 epístolas paulinas que nós encontramos. Alguns dirão que são 13, não concordarão alguns estudiosos com a epístola aos Hebreus como sendo uma epístola paulina, mas Emmanuel faz questão também no livro Paulo Estevão de dizer-nos, é sim de sua autoria e daquelas assim mais especiais, por ele escrita esta epístola aos Hebreus sob lágrimas, porque no momento já derradeiro da sua tarefa e para um foco, um objetivo muito específico, então uma epístola muito especial. Mas hoje nos deteremos na epístola aos Romanos, talvez a mais conhecida, ou pelo menos para os estudiosos, aquela considerada mais importante em termos de doutrina ou de conteúdo que ali ele trouxe, e nós, naturalmente, vamos buscá-la à luz do Espiritismo, utilizando-nos das ferramentas, dos entendimentos de que o Espiritismo nos municia, para que tenhamos sobre esses textos uma leitura renovada, diferente, talvez, das leituras mais consolidadas em outros ramos teológicos, buscando aqui um entendimento mesmo do espírito para além da letra, buscando vencer até as dificuldades da linguagem, que de fato é muito diferente, é preciso considerar que se trata de uma carta de há 2000 anos, de um ambiente cultural lá do Oriente, bem distinto, portanto, o contexto do que aqui temos, mas isso somente na forma, porque o espírito, a ideia que essas palavras carregam, esta é atemporal, porque dirigida justamente ao espírito, assim como qualquer lição de Jesus. Então a gente faz uso dessas ferramentas, como Kardec deixa bem explícito para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, as chaves de entendimento que o Espiritismo nos traz, bem como o entendimento até do contexto, para a gente poder penetrar nesse espírito que é o que de fato nos interessa. É, digamos, o sumo do fruto, aquilo que há de nos nutrir, aquilo que há de nos trazer recursos de fato de melhoria e de renovação. E, bem ao estilo paulino, esse trechinho que destacamos é um daqueles puxões de orelha, ou melhor dizendo, um convite à reafirmação de compromisso, uma lembrança do que há por fazer e que todos nós que aqui estamos encarnados, hoje frequentando um centro espírita, tendo acesso à informação do Espiritismo, não tenhamos dúvida. Nós trazemos esses compromissos quando para cá retornamos. No mundo espiritual, nos preparamos. Sabíamos que em algum momento haveríamos de travar contato com a mensagem do Consolador e com a mensagem do Evangelho. E é preciso, ao longo de toda a nossa encarnação, nunca nos esquecermos desses compromissos,
que às vezes julgamos perdidos, esquecidos, mas como assim? Eu não lembro o que eu acordei, eu não lembro o que eu projetei, mas qualquer coração, num estudo sincero de si mesmo, no cultivo do estudo, da oração, do contato com a consciência, o diálogo implícito, pelas vias da inspiração com os nossos benfeitores, a gente vai se recordando sim dos compromissos. Especialmente quando diante da prova, se estamos com a chama da espiritualidade acesa, a intuição nos dirá, a bússola do coração não nos enganará sobre o que nos compete fazer. A voz da consciência é muito poderosa quando não a buscamos abafar por meio das paixões e das ilusões. Por isso é preciso, ao longo da vida, cultivar espiritualidade por meio das tantas formas que possibilitam isso, desde o estudo ao serviço, ao esforço no bem. Tudo isso vai mantendo em nós essa sintonia afinada, vai mantendo em nós o foco, a clareza de visão e de raciocínio. E é isso que nós precisamos manter para que não venhamos a nos perder mais uma vez na existência, na encarnação, não aproveitando a imensa dádiva que é estarmos aqui mais uma vez. E ainda mais, amigos, informados acerca do Espiritismo. Qual o valor para o Espírito encarnado ter acesso a essa informação? Não conseguimos por hora mensurar. É preciso, então, busquemos estar despertos, atentos, para não menosprezar oportunidades, como outras vezes tantas temos feito em encarnações pregressas. É sobre isso, no fundo, que o apóstolo Paulo vai falar. A importância do compromisso, da atenção, do valorizar o tempo, a ocasião que agora estamos tendo de evoluir. No contexto em que estamos, com esses familiares, com esta profissão, com os conhecimentos que detemos, tudo isso é pela sabedoria divina orquestrado para ofertar a cada um de nós, espíritos em evolução, aquilo de que necessitamos para progredir. Não necessariamente o que desejamos, mas aquilo de que necessitamos. E feliz será a alma resignada, feliz será a alma que, entendendo isso, a misericórdia e a providência divina em cada nuance e detalhe da nossa encarnação, que então souber aproveitar. Por mais desafiadores se façam os problemas, as convivências, saber fazer disso adubo que fertilize o solo de nossa alma, ainda tão empobrecido, ainda tão ressequido, ainda tão pouco produtivo em termos de frutos espirituais. E no capítulo 13, então, da Epístola aos Romanos, nós vamos analisar hoje os versículos de número 11 e 12, em que Paulo diz assim: "E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono." E isto digo, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Essas são as palavras que ressoam, que irradiam, na medida em que as lemos, a sinceridade e o devotamento desse coração. Mas elas podem causar um certo estranhamento inicial. São símbolos, são metáforas, são expressões que talvez se nos figurem de difícil entendimento. E está aqui o esforço, a importância do esforço do estudo do Evangelho. Porque quem se detém na dificuldade das palavras não alcança o tesouro. Como naquela parábola de Jesus que fala do tesouro que é encontrado no campo após ser ali escavado,
assim também é o Evangelho. É um campo repleto de tesouros que não estão expostos assim à superfície. É preciso cavar, porque é preciso merecer. Para acessar a luz há um preço, que é o preço da entrega e do devotamento. A mensagem dos grandes mestres, de Jesus ou de outros, de um modo geral, quando analisamos, ela era expressa em alguns pontos fundamentais de maneira muito explícita, muito clara, mas em muitos outros pontos de maneira velada, por meio de parábolas, de metáforas, de comparações, de analogias. Para quê? Para impelir o espírito à busca. Porque ninguém vai, por osmose, absorver a luz, diz Emmanuel. Não é possível. Por mais seja o Cristo o ser mais luminoso de que temos notícia, que já pisou neste mundo, não pode Ele simplesmente infundir-nos a sua luz, transpor a sua fé para nós outros. Não é um simples processo de osmose ou de transferência, não há compra ou aquisição por meio dos recursos do mundo, quando o assunto é riqueza espiritual ou valores do espírito. Há esforço resultando em mérito e, portanto, em luz. Como num dínamo, por exemplo, tipo aqueles que encontramos nas bicicletas mais antigamente, o que fazia o dínamo? Convertia a energia cinética da roda em luz. Assim também o Espírito. É no movimento, é a partir do movimento que se faz a luz. E é por isso que traz-nos o texto do Evangelho esses desafios iniciais, que é uma espécie de filtro para ver o quão comprometido está o Espírito na busca do aprendizado. O quanto ele já consegue sobrepor-se a essas barreiras iniciais em busca do tesouro, que certamente está ali oculto neste campo, mas acessível a todos que o quiserem encontrar. Então é preciso fazermos um esforço aqui de entendimento, e o Espiritismo nos dá a pá, nos dá a picareta, nos dá tudo aquilo de que precisamos para podermos encontrar esse tesouro, para podermos garimpar ali, extraindo o que é cascalho, interpretações equivocadas ou muito literais, para podermos alcançar o ouro das lições imortais. E seguindo aqui o percurso da fala de Paulo, ele inicia dizendo: e isto digo, conhecendo o tempo. Então, primeira coisa que ele já quer estabelecer como base para nós, ele fala aqui a espíritos que já estão despertando para os valores do tempo, que já começam a entender que o tempo é o patrimônio mais valioso à criatura concedido, o talento celeste, como dirá Emmanuel em uma mensagem, que nos cabe então mobilizar, dinamizar para a construção na eternidade. Porque o tempo é o grande consolidador de tudo que há de prevalecer eternidade afora. E ele só há de respeitar aquilo que ajuda a construir. O tempo só respeita aquilo que ajuda a construir. E o espírito consciente é aquele que então sabe o imenso valor de uma hora com Cristo, de um dia com Cristo, de um mês, de um ano, de uma vida com Cristo. Uma hora bem vivida com Jesus no serviço ou no estudo poderá depois nos isentar de talvez anos e anos de aflição mais adiante. Porque se fará em nós mais consciência, mais lucidez, que diante de uma prova nos ajudará a tomar o melhor caminho e não enveredar pelos abismos e labirintos já tão percorridos por nós e que tantas lágrimas nos custaram para dele sair. Uma hora de estudo, uma hora de esforço com o Mestre pode se traduzir para aquele espírito uma renovação para toda a vida, na forma de novos roteiros, de novas perspectivas. Então são os espíritos que já não vivem mais estreitos apenas aos limites do tempo. Justamente por conhecerem o seu valor, já projetam-se também para além dele, visando a eternidade.
O que me faz recordar a belíssima introdução de Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, quando ele dirá que aquela obra era escrita para aqueles que já estão cansados de viverem como cegos, para aqueles que já estão cansados apenas da estreiteza da vida material, que anseiam por algo mais, que intuem, que sentem que a vida é muito mais do que os nossos estreitos sentidos podem nos falar ou dizer. É muito mais do que as tão efêmeras e passageiras sensações que a matéria pode nos conferir. É para esses espíritos, sobretudo, que ele fala, para aqueles que já conhecem o tempo, o valor do tempo. Talvez até por isso, a primeira mensagem de Emmanuel na série Fonte Viva, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é o que abre a série, a primeira mensagem dele, comentando o Novo Testamento nesta série, dirá respeito ao tempo. O título é justamente esse, o capítulo 1 do Caminho, Verdade e Vida, o tempo. E ele comenta uma outra frase do apóstolo Paulo, quando ele diz: aquele que faz caso do tempo, para o Senhor o faz. O que Paulo está dizendo? Aquele que aprendeu a utilizar-se do tempo é o que sabe consagrar ao tempo ao Senhor, isto é, a vivência da lei divina. Não somente vindo ao centro, porque a gente pode consagrar o nosso tempo exercendo a profissão ao Senhor, fazendo-a corretamente, fazendo-a da melhor maneira possível, isso é consagrar o tempo ao Senhor. A convivência no lar pode ser consagrada ao Senhor, quando há ali generosidade, quando há ali cordialidade, quando há ali há apoio mútuo. A lei de adoração não se restringe a um templo, a um centro espírita. A lei de adoração é para ser exercida pelo Espírito em toda parte. Esse é o Espírito que está amadurecendo, fazendo caso do tempo para o Senhor. Então, Emmanuel, ao iniciar os seus comentários sobre o Novo Testamento, com esta mensagem, justamente traduz isso que Paulo disse aqui, olha, dirigimos-nos, sobretudo, àqueles que já entendem o patrimônio extremamente precioso do tempo. Que sejam alguns anos de encarnação. Ainda assim, quanto se pode fazer? Ficamos a lembrar, por exemplo, de um Eurípides Barçanufo, que em 38 anos de encarnação fez tanto a nos mostrar um espírito que sabe verdadeiramente conhecer e valorizar o tempo. Então ele inicia já dando esse mote e prossegue, que já é hora de despertarmos do sono. Que sono? Não estamos nós acordados? Já é hora de sairmos da, entre aspas, como Paulo também trabalhará, da morte na estagnação espiritual, na ignorância. Porque quem vive somente para a matéria, diz-nos Emmanuel, seus olhos apenas veem o que está morto ou o que vai morrer. Vive ainda, então, entre aspas, na morte. Lembramos-nos da fala do Evangelho, que é trazida pelo evangelista Mateus, falando do início da tarefa de Jesus, ou do advento do Evangelho. Mateus resgata uma fala de Isaías, o profeta, no capítulo 9 do seu livro, versículo 1, quando diz ele a respeito do Messias. Isaías é um dos profetas que mais trata do Messias, da vinda do Messias. Isaías dirá: para os que estavam assentados em trevas, os que estavam assentados em trevas, viram uma grande luz. E para aqueles que estavam assentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Ele expressa assim a vinda de Jesus. Uma luz que se acende na noite da nossa ignorância, no sono de nossa alma, na morte em espírito pela ignorância e desconhecimento da vida real. É o que o Cristo representa a uma vida, quando nela adentra, quando a mensagem do Evangelho se faz como um sol em nosso caminho de Damasco, como um dia aconteceu ao próprio apóstolo. Na carta aos Efésios, ele trará uma frase muito similar. Dirá ele: desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos, porque Cristo te iluminará. É até estranho, mas eu estou vivo, eu estou acordado, será? Será que realmente já estamos acordados para a imensidade das nossas responsabilidades perante o Evangelho?
Será que já estamos vivos de fato, mais apenas do que simplesmente existindo? Há uma imensa diferença entre existir e viver. Uma diferença astronômica, porque a vida restrita às sensações e às buscas materiais reduz-se a simples existir. Mas a vida em Cristo é vida abundante. É o Espírito que se conhece, que se planifica, que expressa os seus imensos potenciais de maneira crescente, que descobre alegrias, sensações e percepções ainda muito distantes daquele que vive na estreiteza da vida material. É como mesmo o passar da morte para a vida, na simbologia belíssima da passagem de Lázaro. Quantos de nós não estamos como ele, Lázaro, na caverna da ignorância, na caverna, no túmulo do egoísmo, todos extremamente atados, presos aos vícios, às paixões e às ilusões, e então Jesus adentra a nossa vida e diz: Lázaro, sai para fora. Em outras palavras, vem para a vida, meu filho. Desprenda-te dessas amarras, do ressentimento, da mágoa, da vaidade, da ilusão. Saia da sombra do egoísmo e do orgulho e venha à luz do sol da verdade. Venha à vida, ao ar fresco, um hausto de renovação, inspiração ao coração que se entrega a Jesus. Então é disso que Paulo fala. Porque não basta estarmos informados do Evangelho para nos considerarmos despertos. Dirá Emmanuel: muitos estão convencidos da verdade do Senhor, mas são raros os convertidos ao Senhor da verdade. Assim tem sido a nossa trajetória até aqui, amigos. Por muitos séculos, ou em muitas encarnações, já convencidos da verdade do Evangelho, até tocados, emocionados por ela, mas poucos de nós já convertidos ao Senhor da verdade. É esse passo de resolução que nos falta, para que, não apenas despertando do sono, possamos nos erguer, nos levantar. Nesse sentido, essa reflexão nos faz recordar de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que se encontra no livro Pão Nosso, capítulo 68, cujo título é justamente Necessário Acordar. Já é tempo de despertar, porque já recebemos a luz de tantas formas. Jesus já nos visitou de tantos meios, em tantos tempos, em tantas circunstâncias, por meio de tantas pessoas, que não dá mais para postergar, porque a luz recebida e que não é acolhida e traduzida em vida, ela vai se tornando, ou melhor, vai gerando um incômodo crescente no espírito. Porque quanto maior a distância entre aquilo que ele já divisa e aquilo que ele é e faz de fato, maior o incômodo gerado pela própria consciência que nos concita: já é tempo, meu filho, de aplicar o que há tanto tempo já sabes. Por isso Jesus diria, talvez, no Evangelho: vê, pois, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Que a luz já recebida, que o Evangelho já conhecido, não se faça a treva do sofrimento, da culpa ou do remorso pela não aplicação. É preciso dinamizar essa luz na existência. Por isso Paulo fala: já é tempo, já é hora de despertar. E nesta mensagem, o Emmanuel ele comenta aquele versículo que nós citamos de Efésios, 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. E ele diz assim: grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão dos ensinamentos, na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino, a mensagem, pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. É o que falamos logo ao início. Quantos não param na dificuldade inicial
do texto, perdendo o imenso tesouro que está logo depois do esforço. Reclamam, protestam, rejeitando o pão divino pelo envoltório humano das palavras que foi necessário para mantê-lo, acessível a nós outros em todos os tempos. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Ou seja, querem que o Senhor venha até eles, tudo fazendo, eximindo-os do esforço que lhes compete. Porque no Evangelho vemos, há sempre um movimento do Cristo em direção a nós outros, mas Ele sempre também concita nós outros a fazermos um movimento em direção a Ele. Assim é no caso do cego de Jericó, quando Jesus para no meio do caminho e diz: digam a ele que vem até mim. Assim é quando Jesus é indagado por muitos e muitos que o buscam e ele não traz a resposta pronta, pelo contrário, ele responde com uma outra pergunta ou na forma de uma parábola, como a dizer: eu fiz o meu movimento, agora faça você o movimento de vir ao encontro do entendimento. Como aquele doutor da lei que pergunta ali: que farei para herdar a vida eterna? Jesus pergunta de volta: o que está escrito na lei? Como lês? E ele então responde, mostrando que a parte teórica aparentemente estava muito bem definida, mas Jesus então aprofunda mais. Então vamos um nível além, porque ele pergunta, ele segue com uma outra pergunta: quem é o meu próximo então? E aí Jesus responde com uma parábola, a parábola do bom samaritano, apresentando os personagens, a reflexão, para que ele pudesse refletir, assim como todos os circunstantes e também cada um de nós, encaixando-nos naquela parábola. Então essa é a ideia. Aquele que permanece dormindo, que não mobilizou ainda a vontade, que não se dispôs de fato à busca, não haverá de receber, porque é a quem busca que será dado. É aquele que pede que obterá. É aquele que bate à porta que ela será aberta. Não aquele que simplesmente espera que o Senhor ou os benfeitores espirituais tudo façam por nós. Então é preciso saiamos desse sono, dessa paralisia, das imensas possibilidades do nosso espírito, que são desenvolvidas pelo estudo, que são desenvolvidas na oração, no conhecimento de nós mesmos, no serviço no bem que acrisola a alma. Dirão os espíritos na questão 912, quando Kardec indaga qual o meio mais eficaz de fazermos a natureza espiritual preponderar sobre a natureza material, ou enfim, de sairmos desse sono da matéria. E os espíritos responderão: praticando a abnegação. É o serviço no bem que vai nos trazendo sensibilidade, apurando a nossa intuição, afinando a nossa sintonia, conferindo-nos aquilo que Kardec define como sendo a maturidade do senso moral, essencial para penetrarmos o sentido do Evangelho. Porque enquanto, diz Narciso André Luiz, engolfamos-nos apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho não nos parece nada demais, não nos parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se nos despertam os sentimentos superiores, o Evangelho se revela então, expressões antes desconhecidas da nossa inteligência, porque culmina ela dizendo: é somente na medida em que crescemos para o Senhor que os seus ensinamentos também crescem ao nosso olhar e ao nosso entendimento. Então é isso que Emmanuel está dizendo. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Então, às vezes, é aquele momento que a gente é tocado numa leitura, numa palestra, numa conversa com alguém, aquilo chega e parece algo digno de louvor, nos emociona, nos toca, mas daqui a pouco está completamente esquecido, porque ainda não há uma adesão de fato. É o que Emmanuel diz: o coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. É somente aquela elevação momentânea de sintonia que logo baixa aos mesmos vales em que geralmente temos vivido.
É preciso um imenso esforço na construção mesmo de novos hábitos, sob o impulso da vontade, para mantermos-nos em faixas mais elevadas, para que o coração de fato possa aderir ao convite. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Aqui o conhecimento de nós mesmos, o que fazemos, o que buscamos, o que já temos feito de especial. Esta é a pergunta de Jesus a todos nós, no Evangelho. Sem essa indagação acerca de onde viemos, para onde vamos, sem essa clareza de propósitos, como diria Paulo, o prosseguir para o alvo, estaremos desnorteados. Quem não tem uma meta clara não tem o caminho a percorrer, porque o caminho só se estabelece uma vez que o objetivo está esclarecido, está definido. Não há caminho para lugar algum, há sempre um caminho para algum lugar e é preciso ter clareza para onde estamos indo. O que nos atrai, quais são, diz o Mestre, os tesouros eleitos pelo nosso coração, porque onde estiver os nossos tesouros, ali estará o nosso coração. Como bússola que nos leva àquilo que elegemos como alvo, como meta. Grandes massas, ele prossegue ainda dizendo, faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Sair, então, simplesmente do impulso, dos círculos viciosos, da escravidão às paixões, emergir da animalidade para fazermos senhores do nosso caminhar. Como diz o Espírito de Verdade, o próprio Mestre no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito é o artífice da sua imortalidade, desde que desperto, desde que já consciente, senhor do seu destino, que é o que Paulo quer dizer no texto, quando fala, aqui no versículo 11 ainda, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Mas é claro, estamos pelo menos um pouco mais maduros, temos acesso a ainda mais informação. O reino está ao nosso alcance, ao alcance de nossas mãos, no labor no bem, ao alcance do nosso coração, no serviço amoroso. O reino está próximo, diz Jesus no Evangelho. E muitos naquele tempo entenderam que ele falava que o reino estaria muito próximo no tempo, que chegaria logo o reino celeste na terra. Ele há de chegar. Em termos de eternidade, não é nada, mas é próximo, sobretudo no sentido de que está ao nosso alcance. Jesus já nos deu as chaves. Se permanecemos presos, é porque ainda não as quisemos utilizar. Jesus nos apresentou o roteiro para a felicidade, que não é só a meta, mas também um modo de caminhar. Quem ainda não segue por essas sendas, onde todo jugo é mais suave, todo fardo é mais leve, é porque ainda não o quer. Mas o reino está próximo, ao alcance de todos que quiserem senhorear-se do próprio caminho. Por isso, Emmanuel conclui na mensagem: grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. A criatura que opera apenas do mecanicismo, ela frequenta o estudo, ela frequenta a palestra, ela frequenta isso ou aquilo outro, mas apenas exteriormente, ela ainda não está de alma inteira naquela proposta. O Evangelho ainda apenas a ornamenta por fora, mas não encontrou acolhida por dentro. Grandes massas, diz Emmanuel, estão nessa condição, já conhecedoras do Evangelho, já bafejadas pela luz, mas caminhando vida afora ainda como sonâmbulos inconscientes. Como se a vida espiritual fosse algo fugidio, como se a vida aqui e agora fosse tudo, e depois eu penso nisso, mais tarde eu penso nesse processo de melhoria, de fazer aquilo que a consciência já diz, meio que num sono. Fala-se em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de um escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão
dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes, semimortas, até que despertem e se levantem, geralmente pela dor, geralmente pelas experiências mais impactantes da vida, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. É sobre isso, portanto, que Paulo aqui nos fala, para que não sejamos mais ou não estejamos mais na condição dessa massa informe, daquele que simplesmente faz tudo o que todos têm feito, daquele que simplesmente segue os padrões esses não harmonizados com a lei divina. São justamente os que fazem diferente, os que refletem mais no coração e na mente o Cristo, os que trazem sementes de renovação para o mundo, fazendo-se aquilo que Paulo disse, uma nova criatura em Cristo, que será a base da nova humanidade em Cristo, da nova humanidade à luz do Evangelho, que é o que Paulo menciona no versículo seguinte. A noite é avançada, porque estamos realmente nos últimos momentos de um antigo dia, que há de ceder espaço a um novo alvorecer. Dizem-nos os Espíritos que os tempos são chegados, e de fato estamos a viver o momento último dessa madrugada, que se faz fria, que se faz ainda sombria pelas paixões, pelos conflitos que ainda vemos na humanidade, mas já se prenuncia no horizonte os raios da alvorada. E felizes aqueles que puderem ser, onde estiverem, uma expressão desses raios, caminhando, deixando por onde passam essa luz, esse rastro de luz a refletir Jesus e a sua mensagem de amor e de esperança, de fé e de confiança aos corações. Por isso Paulo dirá também na sua epístola aos Efésios: outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Vejamos os passos. Antes do contato com o Evangelho, a treva da ignorância, da estreiteza quanto à vida real. Depois, já visitados pela luz do Evangelho, sois luz no Senhor, mas não basta isso. Não basta ter recebido a luz. Paulo acrescenta, concluindo: andai, pois, como filhos da luz. Porque eis aí a proposta, aqueles que, por onde passam, são mensageiros desse alvorecer, desse novo dia. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, isto é, tudo aquilo que não coaduna com a luz, com a lei divina, e, conclui ele, vistamo-nos das armas da luz. Armas estas bem distintas das armas do mundo. As armas da luz que não são outras senão o amor, a força arrebatadora do bem, o verbo inflamado de fé e de esperança que penetra os corações, prenunciando renovação. Os que assim se alistarem nesse exército de luz, nesse exército do bem, estarão efetivamente atentos à tarefa, ao compromisso que assumiram com Jesus e certamente antes da encarnação. Mais adiante, Paulo ainda dirá: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Que a luz do Mestre em nós possa brilhar, para que, diante de tantos corações ainda aflitos, angustiados, temerosos quanto ao que há de acontecer, o que virá, que possamos nós, em expressando o Cristo em nossa vida, a todos entoar o cântico imortal de esperança e de paz da Boa Nova, a certeza de que o dia virá e felizes aqueles que por ele souberem trabalhar. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz e muita luz na caminhada.